título da minha mensagem hoje é Se Eu Soubesse Disso Antes. Esse é o título da mensagem, Se Eu Soubesse Disso Antes. Quem nunca falou isso? Quantas vezes na vida a gente está vivendo e a gente para e diz, se eu soubesse disso antes, cara. E eu creio que quando a gente começa a conhecer as verdades de Deus, a gente fala muito isso. Porque a gente se depara a nossa vida, a gente olha para o nosso passado, às vezes não tem como não olhar para o passado, né? Às vezes a gente quer fugir do nosso passado, mas eu creio que muitas vezes para a gente conseguir avançar na vida, a gente tem que primeiro vencer o passado. Muitas coisas do nosso passado, muitas vezes eles tentam nos prender de viver o futuro. Muitas vezes na nossa vida, por a gente não conseguir deixar que o nosso passado se resolva, é por causa disso que o nosso presente ele também não se resolve. Eu sei que essa é outra pregação, mas esse é o título da mensagem. Eu gostei de dar esse título, porque esse é o título. A gente vai falar de coisas que nós deveríamos saber, e que podem nos ajudar muito, que podem trazer sabedoria para nós. Você sabe que a sabedoria, a Bíblia compara a sabedoria no livro de Provérbios como ouro. Mas não como ouro, assim, para que a gente olhar para ele assim como dinheiro, mas como algo muito precioso. E, na verdade, a palavra de Deus diz assim, se os homens buscassem a sabedoria, assim como... o termo correto é assim, se nós buscássemos a sabedoria, assim como o homem busca o ouro e a prata. A gente sabe como é que o homem busca o ouro e a prata, se matando, né? Trabalhando, se matando, estudando. A gente, muitas vezes, gasta horas e horas para a gente poder ter dinheiro. Mas Jesus ele fala que a gente deveria ter esse empenho para buscar sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque a sabedoria é aquilo que norteia a nossa vida para que a gente tenha uma vida feliz. Então vamos lá. Quero que você abra 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se eu soubesse disso antes. Esse é o título da mensagem. E em 1 João 9, eu gostaria de falar o primeiro princípio, queridos. Aqui a Bíblia diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Existe uma verdade que a Bíblia está dizendo que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, eu amo esse versículo, porque ele está falando de algo que Deus quer fazer dentro de mim e de você. Meu irmão, eu me perdoe assim, se eu ficar um pouco agitado aqui, é porque tem algumas coisas que eu vou falar que eu sei que Satanás já tentou e até hoje, muitas vezes, tenta destruir a minha vida nessa área, e por causa disso eu fico indignado assim, quando eu prego sobre isso, porque nós precisamos entender. Queridos, se nós soubéssemos, se nós pudéssemos entender o que esse versículo está querendo dizer, a gente teria uma vida bem diferente do que a gente tem tido. A palavra de Deus está dizendo assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele, está falando de Jesus, Ele é fiel. Fala comigo, Ele é fiel. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Jesus é fiel. E o versículo diz assim, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Querido, não existe buraco que você entre que Jesus não possa te tirar. Satanás, ele é o pai da mentira, e ele quer roubar a alegria de você, ele quer matar os teus sonhos, ele quer te tirar da salvação. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, a gente não tem ideia do que esse versículo está falando. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Independente do que você olha para o seu passado, o que existe no seu passado, independente da tristeza, independente do pecado, independente do quão ruim você foi ou do quão ruim foram com você, Jesus, Ele é suficiente, Ele tem poder para literalmente, queridos, libertar você do seu pecado e fazer você uma pessoa nova. Queridos, o que a gente purifica? A gente purifica aquilo que sujou. Não é verdade? Você só lava um prato quando ele está sujo. Você só bota uma roupa na máquina quando ela está suja. Jesus, ele está falando, é verdade, você pode se sujar na vida. Na vida a gente pode fazer coisa, e muitas vezes podem fazer coisa com a gente, que muitas vezes sujam o nosso coração, deixa a gente amargurado, deixa a gente ruim, deixa a gente triste, deixa a gente sem vontade de viver, deixa a gente sem ânimo, deixa a gente sem fé. Muitas vezes na vida a gente passa por coisa que tenta roubar a fé do nosso coração. Mas Jesus está dizendo aqui que Ele é fiel e justo. Queridos, nós precisamos nos apoiar nessa verdade. Porque muitas vezes na minha vida, essa foi exatamente eu preparei essa mensagem olhando para mim, como eu geralmente faço. E muitas vezes na minha vida, eu na presença de Deus, foi isso que eu falei para Jesus. Jesus, se eu soubesse o quão o Senhor é bom e o quão o Senhor pode literalmente transformar o meu passado, o quanto o Senhor pode literalmente apagar o meu passado e livrar de mim a culpa, o peso. Querido, Satanás, ele quer pesar os teus ombros com a culpa, ele quer colocar dentro de você um senso de justiça que não vem de Deus.
Sabe, muitas vezes quando a gente erra, quando a gente faz coisas erradas, a gente começa a pensar e a gente acha que é certo. Por quê? Porque a gente tem uma cabeça de justiça. Mas a graça de Deus, ela é oposta à justiça dos homens. Eu vou falar de novo essa frase, porque ela, para você entender, você tem que contextualizar, você tem que pensar no que eu estou falando para você entender, senão vai ser só mais uma frase na tua vida. A justiça dos homens, ela é completamente oposta à graça de Deus. Deixa eu explicar. Você não mereceu ser salvo. A lógica e a justiça humana, de forma alguma, liberava você para ser salvo, para ser abençoado, para os seus pecados ser perdoados. A lógica humana, queridos, literalmente era para que todos nós estivéssemos no inferno. Eu sei que a palavra é forte, mas é isso mesmo. Mas a graça de Deus, que ela não anda na lógica dos homens, ela não anda na mente dos homens, ela não anda na balança dos homens. A graça de Deus, através do amor de Cristo, vem, nos agarra, e Jesus, ele literalmente paga o preço pela nossa dívida. Ele vai lá e paga, queridos. A Bíblia em Gálatas fala isso. Ele pagou o escrito de dívida que estava sobre nós. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse versículo, ele estava usando a própria cultura da época, que as pessoas naquela época não tinham assim, sistema de computador que nem tem hoje, você puxar a ficha do cara, não tinha isso. Naquele tempo tinha um escrito de dívida, que era um documento que mostrava qual era a dívida que essa pessoa tinha com relação àquilo que ela tinha feito, se ela tinha matado alguém, se ela tinha roubado, se ela tinha adulterado, independente daquilo que ela tinha feito, ela tinha um escrito de dívida. E foi essa palavra que o apóstolo Paulo usou para explicar para aquelas pessoas, dizendo: Jesus, ele pagou o escrito de dívida, aquele extrato que estava sendo lançado sobre a sua vida. Jesus pagou. Queridos, toda vez que eu fui liberto na minha vida, toda vez que eu vejo Jesus me libertando de alguma coisa, é como se os meus olhos estivessem se abrindo diante de uma cegueira. E às vezes o que eu falo para Jesus é exatamente isso que eu estou dizendo aqui: Jesus, se eu soubesse antes desse amor, se eu soubesse antes que o Senhor realmente tinha poder para transformar essa área da minha vida, mas eu fiquei com isso anos. Queridos, é tão triste quando eu encontro pessoas, eu falo de mim primeiro, mas eu encontro assim também muitas pessoas que elas carregam culpa durante anos na vida. E aquela culpa é como um peso no coração. E às vezes quando a pessoa se liberta daquilo, o primeiro sentimento é: se eu soubesse disso antes. Porque eu não quis me libertar dessa culpa, eu tornei um inferno na vida do meu esposo. Tornei um inferno na vida da minha esposa, tornei um inferno na minha vida, tornei um inferno no meu coração, porque eu não sabia disso antes, porque eu não me apoderei disso antes, porque eu não me endireitei antes. Olha o tanto de gente que pagou por isso, olha o tanto que eu tive que pagar por isso, que eles não vale a pena. Deixe que o Espírito de Deus ele traga essa verdade sobre o seu coração. Jesus, ele é aquele que liberta a gente do nosso passado. Amém? Queridos, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, traz outro princípio que eu queria compartilhar com vocês hoje, sobre coisas que a gente deveria saber para que a nossa vida seja bem-sucedida. Esse versículo é muito conhecido. Romanos capítulo 6, versículo 23. É um versículo bem conhecido, queridos, que fala a respeito do pecado. E fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, essa é uma verdade que confronta, mas é uma verdade que nós devemos saber. Quantas vezes na minha vida eu já me deparei com essa realidade difícil de eu olhar para o meu coração e reconhecer: o pecado mata mesmo. Queridos, o pecado mata. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós vivemos uma geração que as pessoas brincam com o pecado. As pessoas não têm temor. As pessoas elas fazem o que querem, muitas vezes na vida sexual, na vida financeira. Elas falam o que querem, elas não medem suas palavras, elas não medem seus relacionamentos, mas a palavra ela é uma. Pode deixar o versículo fazendo um favor para mim? A palavra ela declara de forma enfática: o salário do pecado é a morte. Você sabe o que é o salário, né? Todo mundo espera o salário, né? No início do mês, não é isso? A gente não tem ansiedade no dia que chega o nosso salário. Porque o salário é aquilo que você recebe por algo que você fez. Isso é o que significa salário. Então, porque é um pagamento. Então, porque você trabalhou, você recebe o salário. A Bíblia está dizendo aqui, que quando você peca, existe um salário. E esse salário é a morte. Não está falando da morte física, apesar de que eu creio que o pecado também possa adoecer com o corpo. Mas a Bíblia está falando que o salário do pecado é a morte, a pior morte que existe, que é a morte espiritual. Sempre quando a Bíblia fala de morte e de vida, ela não está necessariamente falando dessa vida, mas ela está falando da vida por vir. Então, quando fala de morte, está falando da separação eterna com Cristo. Morte, na palavra de Deus, está falando de morte eterna, da incapacidade de haver vida.
E eu sei que essa verdade é uma verdade que deixa a gente um pouco segurando as calças, mas ela é verdade. Depois que eu e você morrer, queridos, a oração nossa não vai mais funcionar. Isso é uma verdade que traz temor, né? Não quero que você comece a sua semana assim assustado, mas é a verdade. Depois que eu e você parar de respirar nesse corpo, nossa oração ela não tem mais validade. Jesus ele fala, cada um vai dar conta daquilo que fez em vida, não na morte. Muitas pessoas, eu não sei porquê, acreditam que mesmo que depois que morra, ela vai poder, na hora, ali dar um jeito e embromar Jesus, querido. Quando nós tivermos o nosso dia com Deus, no grande julgamento, que a gente não tem ideia do que vai ser, mas a gente tem uns lapsos na palavra, quando nós estivermos lá, queridos, dando conta do nosso dia, que a Bíblia diz que é um dia que vai ser bem diferente, bem difícil, vai ser um dia que nós seremos julgados, não por um Deus ruim, por um Deus justo, um Deus bom, que simplesmente vai se cumprir a sua palavra na nossa vida. Muitas pessoas, quando olham para o dia do julgamento, elas veem um Deus brabo, que está com um martelo pronto para acertar alguém. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus é bom hoje, a gente cantou, o nosso Deus é bom no dia do julgamento. Mas no dia do julgamento nós vamos conhecer uma das faces de Deus, que é a sua palavra. Então nós vamos olhar, a palavra vai ser revelada em nós. E aí, queridos, a única coisa que vai acontecer é que não é que Deus não é bom, não é nada disso, mas a palavra dele vai julgar a nossa vida. É o que nós fizemos, deixamos de fazer, é o que nós fizemos com o nosso coração, com as decisões que a gente tomou. Então, o salário do pecado é a morte. E isso é uma das coisas, querido, que várias vezes eu falei na minha vida, se eu soubesse disso, se eu tivesse a revelação. Porque você sabe que todo mundo sabe o que é errado e o que é certo, não é verdade? Fora algumas coisinhas aí que só depois que a gente começa a ler a Bíblia a gente começa a entender, mas a maioria das coisas assim a gente sabe que é errado e é certo. Então, quando eu falo saber o que é errado, eu não estou falando do conhecimento de certo e errado, mas da revelação daquilo que é certo e errado. Deixa eu tentar dar um exemplo para você entender melhor. Quando Jesus estava na cruz, esse é um dos episódios mais impressionantes de toda a Bíblia para mim, na minha experiência cristã. É quando Jesus estava na cruz, ele olha para baixo e ele fala uma das coisas que, na minha opinião, foi uma das coisas mais impressionantes que uma pessoa já falou nesse planeta, em toda a história. Mesmo depois de ele ter sido pisoteado, de terem batido nele, de terem feito tudo aquilo que você já leu na Bíblia, com Jesus ainda em lugar de agonia, ele olha para os soldados que tinham feito daquilo e ele ora a Deus por eles. Ele pede algo a Deus por eles. Ele intercede por eles. Jesus estende amor mesmo no meio da dor. E ele fala, Senhor, não leve em consideração o que esses caras fizeram comigo. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse final sempre me indagou. Porque eu sempre me questionei assim, Deus, mas tem alguma coisa que eu não estou entendendo aqui que o Senhor precisa me ajudar. Porque, tá bom, eu sei que o Senhor é amor e isso me inspira. Abençoar as pessoas que nos fazem mal, querer o bem. Mas por que o Senhor diz que eles não sabem o que fazem? Porque, na minha opinião singela, eles sabiam que uma porretada dói. Sabiam que quando um chicote daquele nas costas dói. E eu tenho certeza que nenhum daqueles soldados era burro o suficiente para pegar uma coroa de espinho, cravar na cabeça de uma pessoa a ponto de inflamar e ficar quase 3 vezes o tamanho da cabeça e não saber que aquilo é errado e ruim. E eu me questionava, eu dizia, Deus, o que eles não sabem? E aí o Espírito de Deus começou a falar comigo. Ele disse assim, Lucas, existe uma grande diferença entre a pessoa ela ter um conhecimento natural da mente, um conhecimento mental, racional, e ela ser iluminada pelo Espírito. Porque quando o conhecimento ele é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e é aí que você sabe. O que é uma pessoa, queridos, que está vivendo no pecado loucamente, até sabendo que ela está? Ela não está iluminada pelo Espírito, ela se afastou de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui sabem disso que eu estou falando pela experiência. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado, não conseguindo dar peso para o meu pecado, de repente um dia eu resolvo me ajoelhar e orar. E de repente o Espírito Santo de Deus vem. E aí, queridos, quando ele vem, aquilo que você fazia, de repente você olha e tu diz, meu Deus, o que eu estava fazendo? Antes de você se ajoelhar, era assim, eu sei que eu estou errado. Depois que você se ajoelhou e pediu para Deus vir, você entra num desespero sabendo que você tem que mudar. Porque o Espírito de Deus ele traz essa iluminação no nosso ser. Então o que você precisa não é saber que você está errado. Lucas, eu sei que eu estou errado, mas um dia eu mudo. O Espírito de Deus não está em ti.
Ele não está iluminando a sua visão. Mas quando você busca o Senhor Jesus e diz, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida. Essa área da minha vida aqui, Senhor, vem sobre mim. Queridos, o Espírito Santo vem. Você quer mudar a todo custo. Eu vi uma frase esses tempos atrás que ela é bem simples, talvez você já tenha ouvido, mas ela tem muito peso. Arrependimento não é chorar, arrependimento é mudar. Então, a gente não deve levar em consideração tanto o fruto do arrependimento pelo tamanho do choro, mas sim pelo tamanho da mudança. Em outras palavras, a gente só se arrependeu onde a gente verdadeiramente mudou. Então, veja bem, quais são as áreas da sua vida que você tem lutado? Todos nós temos áreas de dificuldade, não é verdade? Todos nós temos áreas de fracasso, todos nós temos áreas de luta. Todos temos, independente da sua posição e maturidade, todos temos áreas de dificuldade na vida. Mas a pergunta é, esse arrependimento, esse choro, essa vontade que você tem de dizer, Jesus, é verdade, eu estou errado, tem produzido mudança ou só tem produzido comoção? Eu já tive dos dois. Eu já tive comoção, achando que aquilo era arrependimento, quando eu vi não era. E às vezes eu já tive decisão de mudança que realmente fez a minha vida ser diferente. Então isso que eu quero convidar você a buscar, queridos. Eu oro que o Espírito de Deus ele toque a sua vida hoje, para que você saia daquele lugar de simplesmente saber que você está errado, para você ir para aquele lugar que você literalmente entende e que um clamor é gerado no teu coração por mudança verdadeiramente divina. Queridos, quando o Espírito de Deus vem, ele não vem para baixar a gente, ele não vem para trazer peso sobre a gente. Quando eu falo que o verdadeiro arrependimento ele traz esse desespero, eu não estou falando que é algo ruim, bem pelo contrário, é algo bom. Quando Deus ele vem para revelar o nosso pecado, ele revela que a gente pode mudar. Quando o Satanás ele vem para acusar você do seu pecado, ele vem para pisar em você e dizer, você não pode mudar. Vocês entendem a diferença, queridos? Isso aqui faz toda a diferença na sua vida. Porque tanto Satanás quanto Deus falam com você nesse tempo de arrependimento. Quando você quer se arrepender dos teus pecados, às vezes Satanás ele vai vir dizendo para você que é Deus, mas não é. Mas se você guardar isso que eu estou te falando, você não vai errar. Toda voz que você ouve dentro de você, que tenta dizer para você que você não consegue mudar, não é Deus. Mas toda voz que confronta o seu pecado, mas a conotação desse confronto é, você pode mudar. Você está errado, mas você pode mudar. Você está errado, mas eu estou aqui para trazer esperança. Você está errado, mas eu vou te levantar. Vem comigo que tudo vai ser diferente. Queridos, essa é a voz de Deus. A voz de Deus nunca vem para destruir, mas para construir. Então, várias vezes eu já falei isso na minha vida. Ô, Jesus, se eu soubesse antes que o pecado realmente mata. Ele mata, queridos. A mensagem hoje está show de bola. Prometo para vocês que eu dou um bombom no final ali para vocês saírem felizes. A mensagem hoje até eu estou aqui meio, meu Deus do céu. Podemos continuar mais um pouquinho? Se vocês não levantar a mão, eu paro aqui. Dá de continuar mais um pouquinho? Pronto. Então vamos lá. Quem aqui me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15. Ah, tô brincando. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos abrir lá? A gente vai continuar falando de uma nova vertente disso que a gente está falando agora. Esse versículo ele também é bem confrontador. Gálatas 6, 7 diz assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Eu gosto dessa versão que fala de Deus não se zomba. O Murilo não gosta de pôr as versões minhas lá, mas não tem problema. Pensei que vocês viram rico isso. Pois tudo que o homem semear, olha, ele sempre acha, por isso que eu dou uma tiradinha nele, porque eu falo, ele vai lá, fica bravo e acha, fica assim ó, lá atrás. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo é forte, né? E na minha opinião ele é forte pelo jeito que começa, não pelo jeito que termina. Porque se o versículo fosse só isso aqui, ó, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Mas, na minha opinião, o início desse versículo aqui, ele tá contextualizando a gente em algo mais interessante. A Bíblia está dizendo assim, ó, não se engane, você não consegue enganar Deus. Queridos, é tão interessante como a gente quer enganar Deus. Eu estou falando de mim agora, não estou falando de você. Quando eu olho para mim, eu vejo assim, algumas estratégias da minha carne de querer enganar Deus, de querer enganar Ele, de querer achar um jeito de eu viver que sabe aquela gambiarra
espiritual que a gente tenta fazer muitas vezes na nossa vida, que literalmente é isso, a gente quer enganar Deus. E a Bíblia está dizendo, não se engane, de Deus não se zomba. A gente não consegue enganar Jesus. É uma das coisas que meu pai sempre falava para mim, meu pai e minha mãe, queridos, né? Pai, não é fácil ser pai, né? Quem é, eu acho que sabe bem disso. Não é fácil ser pai. Às vezes você tem que entregar teu filho dentro de um colégio e pegar ele no final depois. Né? Aí você fica pensando assim, o que vai acontecer lá dentro com o meu filho? Né? O que meu filho está fazendo? E aí eu lembro que o meu pai, ele sempre falava isso para mim. Ele olhava para mim e dizia assim, Lucas, Deus está vendo tudo. Para ele gerar dentro de mim esse entendimento que eu tinha que ser certo todo momento. Eu lembro que eu tinha não sei se foi meu pai que me deu ou não, mas até um chaveiro do Esmilinguido que tinha esse versículo, Deus tudo vê. Eu não sei se ele deu por querer ou não, né? Provavelmente sim, mas, querido, a gente não consegue enganar Deus. A gente não consegue enganar Deus. Eu não sei como isso se aplica na sua vida. Na minha se aplica de diversas formas. Quantas vezes a gente quer enganar Deus? A gente quer... Queridos, de todo o meu coração, assim, tem pessoas que eu conheço, vou falar alguns exemplos, tá? Exemplos assim, só para ajudar a gente a pensar um pouco. Tem pessoas, por exemplo, que elas dizem assim, elas pensam assim, eu vou viver minha vida inteira errada, mas se eu fazer uma oração antes de dormir, eu acho que eu vou para o céu. Eu conheço muitas pessoas assim. Elas não estão nem aí com a palavra de Deus em 90% da vida. Mas elas acham que se elas fazerem uma oração, se elas forem, sei lá qual é as palavras que se usa, devoto, elas acham que está tudo certo. Queridos, de Deus não se zomba. E o que eu vejo na nossa geração, e muitas vezes até na nossa própria vida, mas o que eu vejo nessa geração é um povo que quer manipular Deus. É um povo que quer enganar Deus. É um povo que muitas vezes até pega a Bíblia para ler e diz lá, estou lendo a Bíblia, mas a vida não bate com a Bíblia. Em nada quase. E a gente fica tentando manipular Deus. A gente quase que é um mercador com Deus. A gente fala, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou no culto hoje. Beleza? Hoje eu vou no culto para fazer uma moral. E aí, uma bênção vir, porque daí eu vou estar bem, eu vou estar alinhado. Muitas pessoas elas veem a própria igreja como um lugar onde você vai para ter um pouquinho de chance com Deus. Eu vou na igreja para que Deus me abençoe, para que a minha vida... Queridos, eu sei que essa palavra é forte, mas quando a gente conhece Jesus, Ele é tudo para nós. Ele não é o nosso domingo. Quando a gente conhece a Deus, Ele não é o nosso domingo, Ele não é a igreja que a gente vai. É a nossa vida. Senhor, a minha vida está em Ti. O apóstolo Paulo diz assim, hoje não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Eu não tenho dia de Deus, dia que não é de Deus, momento que é de Deus, momento que não é de Deus, momento que minha boca não vai falar palavrão, momento que minha boca fala palavrão, momento que eu encho a cara, momento que eu não encho. Queridos, quando a gente está em Cristo, a gente não setoriza a nossa vida para dizer a hora que a gente é santo e a hora que a gente é profano. Mas o que eu vejo é que se a gente não cuida, é isso que a gente está fazendo. A gente está enganando, a gente está tentando zombar. Mas aí o princípio vem e vem forte, diz assim, porque tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Essa frase é simples, mas ela abre os nossos olhos. O homem, ele escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Não é verdade? Todos os dias, a gente tem semente nas nossas mãos e a gente planta o que quer. Você pode olhar para a sua esposa e você pode plantar o que você quiser na vida dela. Você pode olhar para o seu esposo e você pode plantar o que você quiser na vida dele. Você, pai, você olha para os seus filhos, você planta o que você quiser sobre a vida deles. Você que é filho, você planta o que você quiser sobre os seus pais. Eu estou falando de palavras, né? Mas você não pode escolher aquilo que você colhe. Então, muitos de nós estamos numa situação hoje, e eu tenho muito temor de falar isso, olhando para a minha própria vida. Muitos de nós estamos vivendo situações hoje que é simplesmente uma colheita do nosso plantio. Agora, é verdade sim que muitas coisas na vida a gente passa e a gente não fez nada por aquilo. É verdade. Mas não é delas que a gente está falando agora. Por exemplo, tem coisas que a gente vive na vida que a gente não plantou para colher aquilo. Eu estou falando de coisa ruim agora. Assim como coisa boa. Por exemplo, minha salvação, eu não plantei nada para mim ser salvo. Jesus que pagou. Vocês estão entendendo? Jesus que plantou para mim poder colher. Ele pagou o preço na cruz. A única coisa que eu tenho que fazer hoje é uma coisa muito fácil, que é decidir por Jesus. Decidir por Ele, é olhar para isso, fazer uma equação, olhar e dizer, nossa, é isso que eu quero. Eu quero Jesus, olha o que Ele fez, Ele morreu por mim, Ele me ama tanto, não tem outra opção para mim. Agora, muitas coisas que a gente vive hoje, queridos,
é porque a gente decidiu errado. E tudo bem, não tem nada de errado nisso, no sentido de que nós erramos na vida, a gente toma decisões erradas, mas hoje é o dia de você mudar, amém? Hoje é o dia de você olhar para a palavra e dizer, eu vou plantar diferente, eu vou falar diferente, eu vou valorizar diferente, eu vou orar diferente, eu vou pensar diferente, eu vou mudar minha forma de vida, eu vou mudar meus valores, eu vou mudar minha forma de viver com Cristo. Queridos, não existe plantio sem colheita. E essa é uma das coisas que eu sempre falei para mim, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse que eu não ia conseguir me livrar. Quantas vezes na minha vida eu cometi pecado achando que eu não ia pagar por aquilo? Quantas vezes na minha vida eu cometi pecado, eu fui errado, mas dentro de mim eu tinha um sentimento que eu ia conseguir deixar aquilo escondido, que eu ia conseguir deixar aquilo debaixo do tapete. Quantas vezes, querido, eu tentei manipular o pecado na minha vida sem ninguém ver. E eu achava dentro de mim que eu estava conseguindo manipular a semeadura, desculpa, a colheita. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho, queridos. Nenhum de nós consegue manipular a colheita. Tudo que o homem planta, certamente ele colherá. E eu aprendi isso da pior forma possível. Você pode tentar fazer escondido, mas Deus vai trazer a luz. Você pode tentar manipular a verdade, mas tudo aquilo que você plantou sempre vai voltar para ti. Então, debaixo desse princípio, que eu sei que não produz muita alegria no ambiente, mas debaixo desse princípio nós devemos ter responsabilidade na nossa vida cristã. Porque senão a gente vai sofrer muito. E o próximo princípio fala sobre isso. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Eu amo esse versículo porque ele está no final do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é dito como o mais louco da Bíblia por muitos teólogos, porque o livro de Eclesiastes ele não segue o padrão bíblico. Não que a Bíblia tenha um padrão em todos os livros, mas o livro de Eclesiastes talvez seja o livro que mais foge do padrão do que a gente encontra nos outros livros. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. Porque provavelmente quem escreveu esse livro foi Salomão. Salomão era um homem muito sábio, ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu para ele. Mas Salomão, em todos os capítulos de Eclesiastes, ele fala coisas que nem parecem assim de Deus, porque ele faz um jogo, que ele sabe aquele filme, você já viu aquele filme que você está assistindo o filme tem 3 horas, e você está assistindo o filme e tu está assim, caramba, velho, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. De repente, no final do filme, algo acontece, você passa a entender tudo. Você já viu um filme assim? Que você está viajando no filme. De repente, no final, algo acontece e você diz, caramba, agora eu entendi. É Eclesiastes. Você lê, eu te desafio, acho que são 12 capítulos, você lê numa noite. Queridos, lê Eclesiastes, você vai ficar lendo, você vai dizer, cara, que isso? Que esse cara está viajando? Ele fica falando umas coisas assim, depressiva. Eclesiastes é um livro totalmente depressivo, assim, se você olhar pelo âmbito gramatical da coisa, ele só falando assim, debaixo do sol é só isso mesmo, o homem trabalha e se fadiga, quem estuda muito é mais triste. Ele começa a falar um monte de coisa, na casa do luto há mais proveito do que na casa da festa, e ele vai falando tanta coisa assim, que é verdade, mas ele fala de um ponto de vista tão negativo, que você começa assim, caramba, eu vou parar de ler esse livro aqui, mas se você chega nesse versículo, e você tem um entendimento sobre esse versículo, de repente tudo muda. Porque aí ele chega e diz assim, presta atenção. Agora, já que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. É como se ele fizesse uma pegadinha do malandro com você. Ele chega e diz assim, de tudo que eu falei, agora eu vou dizer a única coisa que realmente conclui tudo. Ele diz assim, de tudo que tem se ouvido, a conclusão é, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque esse é o essencial de todo homem. Queridos, tem tanto peso esse versículo aqui. Salomão, um homem de tanta sabedoria, com tanta experiência, já estava no final da vida. De repente ele diz assim, eu sinto assim como Salomão estivesse escrevendo isso assim com peso no seu coração, olhando para a sua vida e sabendo que não volta mais. Olhando para a sua vida e sabendo que ele não pode mais mudar o seu passado no sentido de decidir diferente, fazer diferente. Talvez Salomão ele está mais angustiado, se assim pode dizer, mais com o seu futuro do que com o seu passado, porque ele sabe que ele não tem mais muito futuro para viver, ele já está avançado em dias, como a Bíblia diz, chama uma pessoa assim mais velha,
E ele está lá e de repente ele fala isso. Eu sinto pesar no coração dele, ele dizendo assim, gente, presta atenção no que eu vou dizer. E é isso que eu grito aqui, se vocês soubessem disso antes. Eu sinto o Salomão falando isso para nós, ele dizendo, gente, eu vou escrever um negócio para vocês aqui. E ele diz assim, se eu soubesse disso antes. Se eu tivesse crido nisso antes. Se eu tivesse praticado isso antes. Se eu soubesse disso antes. E aí ele fala, teme ao Senhor. O que é temer a Deus, queridos? É pôr Deus no lugar dele. Temer a Deus não é ter medo. Temer é diferente de medo. Temer é respeito. Medo afugenta. O temor aproxima, o medo separa. Quando a gente teme, a gente leva a sério. Quando a gente teme, a gente tem respeito. Quando a gente teme, a gente honra. Quando a gente teme, a gente se aproxima. Quando a gente teme, a gente levanta em consideração. Medo não. Medo é do diabo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança o medo. O amor é antagônico ao medo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente, queridos? Que nós precisamos temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E o princípio é, a obediência é o único caminho para a felicidade. Repita comigo, a obediência é o único caminho para a felicidade. Eu sei que quem quer ser feliz aqui, levanta a mão junto com um sorriso. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Pergunta para a pessoa que está fazendo assim, você quer ser feliz, gente boa? Você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Queridos, então, eis que eu vos dou o único caminho para a felicidade. O único caminho, eu sei que essa frase aqui ela é uma frase contextualizada, né? Mas o único caminho para a felicidade é a obediência. Não tem outro. Se a gente não quer obedecer, tampouco a gente vai ser feliz. Essa é uma verdade. Próximo princípio, já estamos quase finalizando. João capítulo 14, versículo 6. Esse versículo é aquele famoso, conhecidíssimo. Jesus está dizendo, eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra verdade que a gente tem que saber o quanto antes é, somente Jesus tem a solução para a sua vida. Queridos, não existe outro caminho, não existe outro jeito. Você não pode ser ecumênico com respeito à sua fé. Você não pode ser de tudo. Né? Tem pessoas que, por algum motivo ou outro, elas querem ser de tudo. Mas esse tipo de fé não vai produzir resultado na sua vida. Não, Lucas, na segunda-feira eu faço uma oração para esse aqui, na terça-feira eu faço uma para esse, na quinta eu faço uma para esse, na sexta eu faço uma para esse, e no domingo eu venho aqui na igreja. Queridos, esse tipo de fé não vai te levar a lugar nenhum. Por mais que você acredite em Jesus, se você pôr outras pessoas na equação, no final não vai dar o resultado certo. Jesus, ele é o único caminho, a palavra fala de forma clara. Ele é o caminho fala de forma de viver, ele é a verdade, está falando daquilo que a gente deve acreditar, e ele é a vida, é aquele que pode salvar. E depois dessas três definições, ele mesmo dá a definição maior, que é a condição. Ele diz assim, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, nós todos precisamos entender que ele é o único caminho. Muitas vezes a gente perde tempo na vida porque a gente tenta colocar outros caminhos para soluções da nossa vida e não funciona. Então, Jesus, ele é o único que tem a solução para a sua vida. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 8. Se você trouxe a Bíblia, você pode abrir lá. Provérbios, capítulo 4, versículo 8. Aqui tem um versículo lindo também, que fala a respeito de um princípio poderoso. Acho que eu dei o versículo errado, deixa eu ver. Provérbios, capítulo 4, versículo 8. Não era esse versículo, mas deve ser próximo desse. Deixa eu ver se eu acho no meu celular aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 8. Desculpa, Eclesiastes. Sabia que não era Provérbios. É Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Desculpa, tá? Achei no meu celular aqui. Olha só o que diz. Há um que é só, está falando de um cara sozinho, não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem, também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Aqui em Eclesiastes, o Salomão ele está falando a respeito de uma pessoa que anda só, uma pessoa que não tem alguém para andar do lado, alguém que não tem alguém para dividir sua vida. E aqui ele está falando com muito... ele está sendo muito enfático. Agora, olha o versículo 9, o que ele diz. Agora ele dá aqui a parte boa. Versículo 9, ele diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Só mais um versículo.
Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Queridos, esse é outro princípio que eu queria compartilhar com vocês. Que às vezes eu fico dizendo assim, por que eu não sabia disso antes? Querido, nossos problemas eles não foram feitos para serem resolvidos sozinhos. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem. E Satanás ele sempre vai tentar isolar você. Satanás ele sempre vai tentar deixar você sozinho. Isso é o que ele quer. Ele quer gerar amargura no seu coração, ele quer criar contenda. Ele quer criar contenda na sua casa. Tem pessoas que vivem junto, mas estão só. Né? O coração não é ligado, existe separação, existe muro. E aí o que a Bíblia diz? O perigo é porque quando cai, não vai ter quem levante. Então, queridos, esse é um princípio fundamental da nossa vida cristã. Nós precisamos deixar que pessoas entrem na nossa vida. Nós precisamos deixar que pessoas elas façam parte das nossas lutas. De uma forma sábia, não é espalhando para qualquer um, mas deixando pessoas-chave, pessoas que Deus levanta para participar da nossa vida. Em 2 Coríntios 12, 9, fala a respeito da graça de Deus. Eu vou ler esse versículo mais um e a gente vai finalizar. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Querido, esse é outro princípio que eu queria compartilhar com você. A graça de Deus é suficiente. Esse princípio é bem parecido com o primeiro que eu compartilhei contigo. Queridos, independente do que você esteja vivendo, a graça de Deus, o sangue de Cristo é suficiente. Meus irmãos, se eu pudesse tentar falar de uma forma mais enfática para ti a importância desse princípio. Porque Satanás ele quer destruir a sua vida. Satanás ele mantém áreas da nossa vida amarradas porque a gente não se lança na graça do Senhor. Sabe quantas vezes na minha vida, na presença de Deus, eu olhei para trás e eu disse assim, nossa, como eu queria saber que era da graça de Deus antes, como eu queria sentir o poder de Deus antes. Porque, queridos, eu não estou falando literalmente de você ouvir uma pregação sobre graça. A revelação que eu tive sobre a graça, ela veio muito tempo depois de eu ouvir a minha primeira pregação sobre ela. Porque você conseguir ver a graça de Deus operando na tua vida não tem a ver com você ouvir uma mensagem, mas tem a ver com você literalmente entrar dentro dela. É como você pegar um tobogã. Né? Você já desceu de tobogã, você sabe, não adianta você saber que o tobogã existe até que você tenha coragem de pular nele. Não adianta você ficar olhando vídeo no YouTube sobre tobogã. Você chegar e dizer, nossa, ó, coloca aí no YouTube aí, o maior tobogã do mundo. E a gente vê o vídeo, a pessoa descendo. Queridos, vai ser empolgante você ver um vídeo do tobogã, mas o que vai trazer revelação sobre o tobogã é você ir nele. Eu sei que o meu exemplo é terrível, porque eu não anoto ele, puxo na hora, mas a graça de Deus é a mesma coisa. Você pode ouvir vários versículos sobre a graça, você pode ler a Bíblia inteira, você pode vir aqui na igreja, ouvir uma série sobre graça de 4, 5 mensagens, a gente aprofunda o grego, o hebraico, a gente faz um estudo assim que você vai sair daqui assim sabendo de tudo, mas enquanto você não permitir que a graça de Deus ela seja operante na tua vida através da fé, você nunca vai conseguir entender o que eu estou falando aqui. Queridos, a graça de Deus é suficiente. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, a graça de Deus é suficiente e Ele opera nas minhas fraquezas. Ó, o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu sou fraco. Tem outro versículo que fala da graça de Deus, que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em outras palavras, Jesus ele é tão poderoso que Ele escolhe, Ele prefere transformar uma pessoa que Satanás estava tentando destruir e que muitas pessoas diziam que não valia nada. É essa pessoa que Jesus ele levanta para ser um grande ícone na sociedade, para transformar. Não é à toa que Deus escolhe Paulo para ser o apóstolo da graça. Queridos, o apóstolo Paulo ele matava a gente, o apóstolo Paulo ele era ruim com os cristãos, ele assassinava. Você sabe qual foi a primeira vez que o apóstolo Paulo apareceu na Bíblia? Foi quando estavam matando Estevão. E a Bíblia diz assim, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, e Saulo consentia na morte de Estevão. Quando eu li essa versículo pela primeira vez, eu pensei, chorava, né? Estava triste, Paulo, gente boa. Aí eu fui para o dicionário, eu vi lá no dicionário que consentir não é chorar, não. Consentir é se alegrar, consentir é aprovar, consentir é ter diversão. Em outras palavras, quando estavam matando Estevão a pedrada, queridos, uma cena terrível. Estavam matando Estevão a pedrada, o apóstolo Paulo pegou uma pipoquinha, pegou uma coca, botou ali e começou a comer, assim, ó, e começou a ver aquilo com muita alegria. Se ele tivesse celular, tinha tirado uma foto, postado, e é isso mesmo. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Não era apóstolo ainda, né? Era só Saulo, estava longe de Deus. Mas esse era Saulo, um homem terrível, mas que Deus encontrou e foi o maior apóstolo que a gente já viu caminhar sobre essa terra. Deus é assim. Ele pega a gente que está na pior
E Ele coloca na sua graça, Ele carrega e Ele faz ser uma pessoa diferente. Então, queridos, a graça de Deus é suficiente. Coloca a mão no seu coração, feche teus olhos onde você está. Eu quero que você visualize.